Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Eu peço que vocês imaginem a situação comigo. Você é um escritor que quer lançar um livro famoso, tá? Você tem muito tempo que você não tem um livro famoso. Você precisa de um novo livro, de uma nova obra. E alguém, um empresário recluso, um homem rico, recluso, bem estranho, fala com você, olha, eu tenho uma história para contar, eu quero que você escreva para mim um livro tal, e você pode vender ele, e ele vai fazer muito sucesso, vai mudar a perspectiva de mundo como os humanos veem o mundo. E você vem aqui à noite na minha cobertura, né, no meu prédio aqui, que é incrivelmente chique, é um prédio muito glamouroso que o cara vivia, e eu e meu empregado vamos te receber e tal, vamos ter tudo o que você precisa, tá? Não vamos cobrar nada, você vai ser nosso hóspede, e você vai fazendo aí as anotações conforme eu for falando com você. Então, o repórter curioso vai até lá, né? É um senhor de idade chamado Daniel Molloy, ele vai até lá e aceita a proposta desse empresário aí recluso, desse cara rico aí. Ao chegar lá, esse repórter já de idade, Daniel Molloy, é recebido por dois homens muito bem vestidos e um apartamento, um ambiente muito rico. O seu entrevistado será Louis de Bondoac, ou Luiz de Bondoac, que é o seu anfitrião e dono da casa. E o seu empregado é um cara calado, também muito silencioso ali, chamado de Armand, que depois vem a se tornar um personagem importante na história. E ao longo da entrevista, o Idepondolac vai contando que viveu no início ali do século XX, durante uma época ainda do final da segregação racial, e o Idepondolac era um jovem negro que conheceu pessoas e foi tentando viver a sua vida até que ele se tornou um vampiro. E é claro que Daniel Molloy anota tudo aquilo ali, mas de uma forma cética. Ele não acredita que está na frente de um vampiro, lógico, né? Ninguém acreditaria. Conforme os eventos acontecem, Daniel Molloy percebe que esse cara é muito mais do que só um rico esquisito. Servem apenas um prato de comida, somente Daniel Molloy come. Uma comida muito requintada, tudo bem preparado pelos melhores chefes e tal. Mas só ele come. Nem o empregado come, o tal de Armand, e nem o entrevistado. E quando ele pergunta por que ele não está comendo, ele só simplesmente diz que não precisa. E quando servem vinho para ele, eles bebem vinho juntos. E ele percebe também que o seu anfitrião não está bebendo vinho, mas está bebendo sangue. E aí, finalmente, a ficha cai que Daniel Monroy está entrevistando um vampiro real. Normal seria o entrevistador humano nessa hora entrar em pânico, mas o vampiro garante que ele está em total segurança e que ele não será atacado. E Daniel Molloy, querendo um livro muito famoso, decide continuar a entrevista. E conforme a entrevista avança, o Idepondulac vai narrando os eventos de sua própria vida. E a gente vai acompanhando esses flashbacks, né, sobre a narração do próprio Louis e vendo o passado dele, vendo o início da sua vida como vampiro no início do século XX, onde ele enfrenta a sua natureza vampira contra a sua vida humana, tendo que abandonar a sua família humana para não correr risco, por exemplo, de drenar o seu sobrinho e beber até a morte. É, também tem outros detalhes que a gente vai vendo, né? Vai vendo os desdobramentos também da sua vida vampira, vai vendo que os vampiros não podem andar no sol, aqui não tem anel que possa burlar, né? Aqui não tem um anelzinho mágico para burlar, os vampiros dormem em caixões mesmo. Rui conta também que conheceu um homem há muitos anos, chamado Estádio Iancor, por quem ele se apaixonou. Sim, Rui é homossexual. E o Está era um cara muito rico, um aristocrata, que mais tarde foi descoberto também como um vampiro, que fez, entre muitas coisas, né, várias concessões aí. É uma série bem pesada, é uma série para maior de 18, então, assim, tem ali as farras que o Lestat fazia enquanto vivia com o Louis também, porque eles moravam juntos, né, era um casal e tal. Então, eles tinham as farras deles, né, viviam de beber sangue e tal. A vida vampira era bem intensa, na real. Era brutal, violenta
intensa e sexualmente muito ativa. Porque no caso do Lestat, por exemplo, ele era um bissexual, né? Tinha vários tipos de relacionamentos ali e tal. Apesar de ter um relacionamento estável com o próprio Louis de Ponduac. Eles chegaram a adotar uma adolescente, uma criança, uma adolescente, né? Chamada Cláudia, a quem acabaram posteriormente transformando em vampira também. O que torna o evento um pouco importante. A Cláudia, apesar de não ser a protagonista, né? Os protagonistas são Louis de Ponduac e o Estádio Leancourt, né? O casal de vampiros homoafetivos. Eu acho que a Cláudia é um ponto muito importante, é um ponto central da história, porque, como eu disse, ela é uma adolescente que eles adotaram e posteriormente transformaram em vampira. Só que tem um problema aí. Ela foi transformada em vampira na adolescência, ou seja, ela viveria uma eterna adolescência. Você já passou pela adolescência, eu já passei pela adolescência. A adolescência é um período muito conturbado, tem muitos hormônios, muita coisa acontecendo, sua cabeça está muito cheia. Imagina você passar por uma adolescência eterna. Era um pouquinho complicada. Durante uma de suas idas e vindas, porque o Lestat é um vampiro muito velho, ele encontra antigos vampiros conhecidos que estavam trabalhando no Teatro de Vampire, que é literalmente uma companhia de teatro composta por vampiros, por isso Teatro de Vampire. Os vampiros faziam encenações de peças brutais e sangrentas e tudo mais, onde eles bebiam sangue e tudo mais. Parecia encenação, mas era real. Era para enganar o público e fazer o público achar que tudo aquilo ali fazia parte de uma peça de teatro, quando tudo que acontecia no palco era tão real quanto eu falando com você agora. E é neste tal Teatro de Vampiro que a gente vê o Armand ser inserido na história no passado de Louis de Ponduac. E aí as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Conforme Louis de Ponduac vai fazendo seus relatos sobre o passado, a série vai dando um tom mais brutal, mais gótico, mais dark, mais sombrio e mais dramático. E vai parecendo que o Estádio Yancor é o vilão da história. Só que talvez ele não seja. Tem outro personagem que tem um papel muito importante, que o Estádio Yancor não é o vilão real aqui. Tem outro vilão nessa história. O desfecho narrativo dado à vampira Cláudia se torna uma fratura emocional para o próprio Louis de Ponduac, que passa a literalmente conviver com essa fratura emocional pela eternidade, porque ele é um vampiro e ele não morre. Ao contar sua história de vida para o humano Daniel Molloy, que registrou tudo em um livro e iria publicar, o de Ponduac viola uma das leis do vampirismo, que é não contar a um humano a sua verdadeira natureza e deixá-lo vivo. Então, o de Ponduac tinha duas opções ali. Ou ele matava Daniel Molloy, para que ele não pudesse sair dali vivo, cumprindo a regra, ou ele deixava Daniel Molloy sair vivo e descumprir a regra, deixando os vampiros anciões descontentes, ou ele transformava o nosso amigo aí em um vampiro. E a opção que ele encontrou, ele transformou o jornalista em um vampiro também. Eu dei uma passada por cima nos eventos da primeira e segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, disponível na Netflix e no Prime Video. Mas o que eu fiz foi uma versão sem spoiler. Eu falei sem falar. Eu deixei muita informação de fora desse vídeo para não dar spoiler para vocês. Eu só peço que vocês fiquem de olho no Vampiro Armand, porque vai ser muito importante em eventos futuros. E também peço que, se tiverem interesse em uma versão com spoiler, em um vídeo diferente, que tem outro livro, né, que deu origem à terceira temporada, que é a versão do próprio Vampiro Lestat. O Lestat vai contar a sua história, o seu passado. E isso dá um livro diferente. A autora criou um outro livro baseado em entrevista com o vampiro Lestat, que aí é o Lestat e o Yancor dando entrevista. Se vocês quiserem a versão do Lestat, ou se vocês quiserem a versão do Louis com spoiler, me peçam aqui nos comentários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Fica aqui a minha recomendação de série para vocês. Vejam Entrevista com o Vampiro, é muito bom. Lembrando que a série é proibida para menores de 18 anos.